Olá, neste vídeo aprenderemos a implementar um cluster utilizando OpenMPI. Um cluster é um agrupamento de computadores que cooperam para a realização de uma tarefa em comum. Esses computadores eles compartilham seus recursos como processadores, memória, discos na rede e a aplicação de certo modo, enxerga todos esses recursos como se eles estivessem locais para ela, como se fosse um grande computador com muitos recursos. Efetivamente, um cluster é um supercomputador paralelo. Nesta aula, nós vamos aprender a implementar um cluster usando a tecnologia OpenMPI e uma distribuição Linux específica. Para acessar o OpenMPI, nós vamos clicar aqui o cluster OpenMPI, nós vamos clicar em Pelican HPC. Eu já abri a página aqui, Pelican HPC, onde nós temos a possibilidade de baixar a imagem ISO do Pelican HPC do SourceForge ou deste outro site de download. Eu já abri aqui o SourceForge, nós temos aqui algumas opções para download. Nós vamos usar essa versão aqui, XFCE ISO. Da mesma forma, naquele segundo site, nós temos também as mesmas imagens e outras, né? Nós temos imagem com GNOME e tal. E para executar essa imagem ISO, nós vamos utilizar o sistema de virtualização da Oracle, o VirtualBox. Eu já baixei o VirtualBox e instalei. Eu tenho aqui o VirtualBox instalado. E também já baixei o Pelican HPC. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Novo para criar uma nova imagem. Vou escrever Pelican HPC1. É a máquina o nome da máquina virtual que nós vamos criar. Vou selecionar Sistema Operacional Linux e vou selecionar a arquitetura outra, 64 bits. Próximo, vou mudar o tamanho da memória para 2 GB e vou deixar o tamanho do disco virtual 8 GB. Esse tamanho ele vai ser criado dinamicamente, quer dizer que ele não vai ocupar 2 GB. Ele vai crescer à medida que for necessário, 8 GB, desculpe. Vai crescer à medida que for necessário até 8 GB. Vou clicar criar e pronto, está criado aqui o Pelican HPC1. Eu vou agora configurá-lo para que o armazenamento dele de CD, DVD, aponte para a imagem Pelican HPC que eu já baixei. Ela está aparecendo aqui porque eu já acessei antes para testar. Mas eu posso escolher uma imagem de disco, eu clico aqui, venho novo volume, Linux, Pelican e seleciono aqui ela, que é a imagem que eu baixei. Pronto, a primeira imagem do Pelican HPC já está criada aqui. Eu vou fazer uma modificação na rede para que eu use os parâmetros da rede local de minha casa. Vou selecionar aqui, placa em modo bridge, assim ele vai pegar o endereço IP da minha placa e vou criar uma nova, Pelican HPC2. Mesmos parâmetros que usamos antes. Linux, Other, 64 bits. Próximo, 2 GB de memória. Vou deixar os 8 GB que foram propostos. Vou deixar a alocação dinâmica e vou criar. Criei, eu vou agora selecionar aqui também, modo de rede bridge, para que ele pegue do DHCP de minha casa, o IP, e assim nós configuramos as duas distribuições Linux. Vou startar a primeira. Vou selecionar Live. Eu não estou instalando a distribuição, não estou instalando. Muito bem, vou colocar aqui. O nome do usuário padrão é user. E a senha é Pelican HPC com P maiúsculo, HPC maiúsculo. Pelican HPC. Pronto, já estou com o sistema rodando. Vou executar o sbin e fconfig para ver se a rede foi configurada corretamente.
A máquina obteve o endereço 192.168.241, a primeira. Faria a mesma coisa com o segundo. Vou iniciá-la. Aqui eu esqueci de selecionar a imagem ISO dela. Vou selecionar aqui armazenamento. Já está aqui marcado, porque eu já usei antes. Posso marcar livre CD se quiser. Posso iniciar agora. Muito bem, vou logar user Pelican HPC. Vou executar o sbin ifconfig e verificar o IP. 192.168.242. Vamos ver se as máquinas estão se comunicando. Sudo ping 192.168.200.41. As duas máquinas estão se comunicando. Perfeito. Com isso, nós podemos executar a implementação do cluster. Nesta aula, nós vamos apenas fazer os testes iniciais. Na próxima aula, nós vamos realizar o restante das configurações do cluster, porque exige alguns passos um pouco mais complexos. Criação de certificados, enfim. Vamos, por enquanto, aprender a utilizar este ambiente e testar o Pelican HPC. Para entrar em modo gráfico, digitamos Start X. Vou entrar em modo gráfico. Config. Muito bem. Então aqui eu já entrei em modo gráfico. Este ambiente é o XFCE. Um ambiente gráfico visual do Linux, bastante leve. Ele tem muitas opções bacanas, bem interessante. Uma delas, por exemplo, permite formatar aquele disco que nós criamos. Se nós quisermos, por exemplo, utilizá-lo para compartilhar dados entre máquinas virtuais, nós podemos selecioná-lo. Device. Create Partition Table. Vou criar uma partição. Vou deixar MS-DOS mesmo. Apply. Ele não criou a partição aqui por alguma razão. Nova, agora sim. Vou selecionar aqui FAT32. E pronto. Aqui ela está criada. E eu posso agora formatar para FAT32. E a partição está criada. Ainda não terminou a formatação. Pronto. Agora, se eu sair, eu der 2 cliques aqui no volume, está ocupado ainda. Por alguma razão ele está dando ocupado aqui. Não sei por que é. Deixa eu ver. Debus. Operation Interface. Deixa eu ver o que pode ser. System, gparted, que é o particionador. Será que ele não completou a formatação? Operação completa. Refresh devices. Ele está dando algum problema. Mas isso ao ser reiniciado funcionará perfeitamente, eu acredito. E podemos fazer a mesma coisa no outro. Start X. Na outra máquina. Deixa eu mostrar o que é que nós temos nesse ambiente. Se nós clicarmos aqui, nós veremos que temos uma pasta de documentos, temos uma pasta de tutorial, onde tem uma página HTML, tutorial, e também temos um PDF. Clicando aqui,
Na página HTML, ele vai abrir o browser interno, onde nós temos informações, introdução, falando sobre o HPC, o uso dele num disco flash USB, como fazer para funcionar, como configurar, login, configuração de rede, que não é necessário neste caso, que nós estamos utilizando o DHCP do meu servidor, né? E é isso. E aqui a gente tem algumas informações sobre configuração, sobre o benchmark, que é um teste de performance. Nós teremos a oportunidade de ver depois. Vamos só formatar o disco aqui dessa máquina também. Gparted, que é o particionador. O Gparted tem praticamente toda a distribuição Linux. É uma nova partição. Não está dando aqui. Create partition table. Pronto. E a nova partição. FAT32. Formatar. FAT32. Sincronizar. Pronto. Fechei. Vamos ver se ele vai montar nessa. Essa também deu problema. Não sei porque aconteceu isso. Depois a gente vai ver o que é que pode ter acontecido. Enfim, aqui tem várias ferramentas. Se eu quiser abrir um terminal, eu clico aqui. Vou executar o ls. E aqui eu tenho algumas opções, né, para teste. Inclusive aqui tem no tutorial. Tem aqui aqueles arquivos que nós vimos. No diretório raiz tem um arquivo que é o flopsf. Se eu der um cat nele, é um arquivo em Fortran. É aquele programa de benchmark que ele mostra as informações quando ele faz o teste. Esse daqui. Ele faz uma série de testes. Vamos compilar. MPI F77, porque o programa é Fortran, né? O programa está em Fortran, a gente tem que chamar MPI F77. Ou F90, são as duas versões do Fortran que a gente pode estar usando, dependendo do dialeto, se for de 77 ou se for de 1990. Vamos ver. O arquivo de saída vai ser o flops e o arquivo de entrada vai ser o flops. Compilei. Agora eu vou executar MPI run. Número de processos. Vou colocar 2, porque na verdade eu não mexi na configuração do número de processadores da máquina. Eu vou chamar o flops. Ele está executando uma série. Pronto. Ele executou aqui. Disse que a quantidade de processos foram 2. O tempo de execução. Nós vamos usar esse mesmo programa depois para testar quando estivermos trabalhando com cluster. Ao invés de nós termos 2 processadores aqui, nós vamos ter 4 processadores. Que vão estar distribuídos, 2 nesta máquina e 2 nesta segunda máquina aqui. E aí nós vamos ver que o tempo, a velocidade que passou, que aqui com uma máquina só foi 1950 megaflops, vai passar para o dobro quando a gente estiver trabalhando com 2 nós no cluster. E é isso, para essa aula nós vamos parar por aqui. Eu gostaria que vocês tentassem em casa realizar os mesmos passos que eu fiz. Baixar o Pelican HPC, criar a máquina virtual para ele e realizar os testes que eu fiz. Faz a formatação do HD para se ambientar, entra no ambiente gráfico usando StartX e em seguida compila o programa Fortran, que está na raiz do usuário, usando o MPI 77 e executa ele com MPI Run. É isso, pessoal. Um abraço.